Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer leitura nos Salmos 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vocês devem manter suas Bíblias abertas neste salmo e vamos orar. Bendito pastor das ovelhas, que nosso temor a ti persista, que agora, ao olhar tua palavra, que nossos corações estejam nela, que nós não saiamos da presença do santuário de Deus, que o mundo maligno fique lá para fora, nossas preocupações fiquem lá longe de nós. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos empenhados em ouvir a verdade. Então, Senhor, dá-me graça de pregar, dá a tua presença aqui. Satanás não tem acesso às nossas mentes, e nós sejamos aptos para ouvir, prontos para obedecer, para glorificar o nome do Senhor. Edifica a tua igreja no Brasil, no mundo. Abençoa os pastores que ora estão fazendo a mesma coisa, pregando a tua palavra. Nós vamos te agradecer. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Muito bem. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Na realidade, queridos irmãos, nós não podemos parar nesse versículo. Os irmãos sabem, lembra bem? A Bíblia é um texto e contexto. Tá? É texto e contexto. Você não desliga o quarto da sua casa do resto da casa. Aquele quarto faz parte da sua casa. Cozinha, sala, né? A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Se você pegar um versículo desse e ilhar esse versículo, quer dizer, isolar esse versículo, você desarmoniza a Bíblia. Então, nós estamos lendo o Salmo 100. Então, nós temos que pegar o Salmo 100 e entender, à luz de todo o Salmo, veja bem, observe. O entendimento da Bíblia é assim. Eu tenho que entender o texto no Salmo 100. E quando eu prego, eu tenho que harmonizar o texto que eu estou pregando com toda a Bíblia. Está vendo? A Bíblia ela não se desarmoniza. Tá? Ela não titubeia nela mesma. Ela não joga dúvida. A Bíblia é uma unidade. Tá? É a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Quando vocês observarem alguma coisa assim que parece duvidoso, será? Espera um pouco. Calma. É porque você não está entendendo. Tá? Quando um crente não está entendendo, tá? Procura o pastor da sua igreja. Ele é responsável em responder e ajudar os irmãos. Tá bom? Então vamos lá. Cuidado para não torcer a Bíblia. Às vezes, querendo torcê-la, nós pegamos um pastor que a gente goste lá fora. Ele falou isto, tá? Por exemplo, a gente pensa assim, será que eu não posso ser crente lá em minha casa mesmo? Lá fazer minhas orações, não preciso de igreja. Então você vai encontrar um pastor que vai falar, vai aprovar isso, tá? Cuidado, porque a Bíblia não se desarmoniza. Então vamos lá. O que o Salmo 100 está falando? Celebrai com júbilo ao Senhor. Está vendo? Celebrai. E queridos irmãos, não tem uma data especial. Né? Nós vamos agora receber nosso netinho, da Virgínia e Gessé. E vai ser uma celebração para nós. Né? Quando uma menina faz 15 anos, pais querem celebrar. O aniversário de casamento, né? A gente quer celebrar. Né? Mas notem, aqui é outra coisa. A Bíblia manda celebrar com júbilo ao Senhor. Quantas vezes? Todos os dias. Deve fazer parte
nosso viver esta celebração, queridos irmãos. Tá? Eu já preguei sobre o versículo. Agora eu não quero voltar a isto. Eu só quero harmonizar o texto com o contexto. Tá? Agora no versículo 3, ele intensifica algo aqui que é precioso. Eu falei sobre isso domingo passado. Eu só estou trazendo isso para os irmãos, para que os irmãos possam assim acender a luzinha lá de dentro e falar, eu estou lembrando, o pastor falou sobre isso mesmo. Saber que o Senhor é Deus. Por que isto? Sabe a razão única e exclusiva? É que nós não conhecemos nosso Deus. Tá? Ou eu falo isso, irmãos, porque a luta intensa do diabo na face da terra é tornarmos-nos ignorantes a respeito do nosso Deus. E se tem alguém que eu tenho que conhecer porque eu sou um crente, é o meu Deus. Agora você não tem desculpa. Por quê? Você tem a Bíblia. Você tem a revelação de Deus na sua mão. Tá? Se você não tivesse, puxa vida. Quando não tem, Deus é responsável por aquela pessoa. Foi responsável com Jó, com Noé, com outros homens naquele tempo que não tinha a Bíblia na mão. Então o próprio Deus alimentava a fé com noções corretas. Tá? Hoje não. A Bíblia é completa, queridos irmãos. As canetas já funcionaram e as tintas acabaram no passado. A Bíblia está completa. Tá? As canetas, como Daniel, Jeremias, Paulo, Pedro, essas canetas acabaram a tinta e eles morreram. Então vocês têm a Bíblia completa. Tá? Então vamos lá. O que eu quero aqui passar para vocês é porque eu tenho que saber que Ele é Deus. A razão é a seguinte: toda seita não conhece, não tem noção do seu Deus. Pergunta a qualquer grupo que tem erros doutrinários. Seitas e heresias. Estou unindo as duas coisas, seitas e heresias. A seita é aquele grupo que cabalmente é errada. Heresia é aquele que tem uma porção de verdade e uma porção de mentira. Tá? Espiritismo, por exemplo, é seita. Tá? Budismo é seita. Testemunho de Jeová é seita. Tá? O mormonismo é seita. Agora tem aqueles grupos que são chamados evangélicos, mas você desafia a eles. Vocês não têm a verdade. Então, estou falando que eles estão meio correto, meio... Não, onde tem mentira é mentira. Você não associa mentira com a verdade. Você não põe uma gota de veneno num copo d'água para beber. Não é? Então, verdade tem que ser verdade. Nós temos que lutar pela verdade. Nós conhecemos o Evangelho pela verdade, não foi pela mentira. Certo? Vamos lá então, irmãos. Então, pergunta a esses grupos se eles têm noção da divindade. Quem é Jesus? Eu não estou falando de Deus o Pai, não, nem Deus o Espírito. Eu estou falando de Deus o Filho. Foi Ele que se revelou a nós. Então, quando na Bíblia fala, saber que o Senhor, você já sabe que esse Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que manifestou, queridos irmãos. Outro detalhe, quem se tornou homem? O Senhor Jesus. Então, Ele se uniu. A Bíblia fala, mostra Jesus como Deus, homem. Homem, Deus. Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Ele não é metade homem, metade divindade. Não tem nada disso. Ele é tanto homem quanto é tanto Deus. Tá? Então, é dele que nós temos que aprender. Então, Satanás vai bater, irmãos. Eu tenho visto aí até frases, bom dia Espírito Santo, coisa absurda, irmãos. Tá? Bom dia Deus o Pai.
O Espírito Santo não veio para glorificar a Ele. Ele não aparece. Jesus disse que ele virá, lá em João 14, para glorificar-me a mim. Ele falou. Então, queridos irmãos, cuidemos em saber quem é o nosso Senhor. Outra razão, como é que você vai poder celebrar alguém que você não conhece? Quando você ama alguém, a celebração é maior. Não é verdade? Você ama a sua filha de 15 anos, então você quer fazer o melhor para ela. Não é verdade? No nosso casamento nós fizemos o melhor. Mas escutem, e o Senhor, eu não amo? Quando eu conheço, eu sei quem Ele é, então eu posso celebrar. Vamos lá, eu tenho aqui, eu vou passar rapidamente pelo primeiro ponto, depois eu vou entrar em consideração mais devagar no segundo ponto. No primeiro ponto, eu tratei que nós devemos conhecer a divindade dele. Ele é Deus. E porque ele se tornou homem, a tendência é nós recusarmos adorar. Mas se você não adora Jesus, você é réu para o lago de fogo. Porque a ordem de Deus, Ele ordenou aos anjos que o adorassem. Escutem, e nós seres humanos, os discípulos adoraram Ele. Então se nós fomos culpados tanto quanto os testemunhas de Jeová, nós somos marcados para o lago de fogo. Queridos irmãos, inclusive, lá em Filipenses, é dada a ordem para todos os homens quebrarem-se diante do Senhor. Toda língua confesse, todo joelho se curve, tá? Perante Ele, porque Ele é Senhor. Tá bom? Então não é brincadeira, não é invenção de Davi Sena. É ordem suprema. Deus está ordenando aquele que desceu do céu e se tornou homem. Outro detalhe, rapidamente aqui. Deus mesmo procurou relevar a glória do seu Filho. Ele mesmo. Este é meu Filho amado e nele eu tenho prazer. Deus estava advertindo. Na grande tribulação, só voltando um pouquinho daquilo que eu falei anteriormente, quero emendar. Quem vai estar sentado no trono? Quem vai derramar a sua ira lá do céu? O Cordeiro. Outro detalhe, irmãos. Ele mesmo em João mostra o seu documento de autoridade divina. Qual é o documento de Cristo? Eu sou. Eu tenho comigo aqui na carteira, é o documento de identidade. Ele está gravado na identidade mesmo, na carteira de motorista, tá? E no CPF. Está lá. Quem é Davi Sena? Qual é o documento de identidade de Cristo? Eu sou. É o verbo. Está vendo? Por isso que a Bíblia diz, no princípio era o verbo. Eu sou. Tá bom? Então não pergunte mais. Porque você sabe que desse verbo deriva-se tudo o que ele é. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tudo o que o pecador precisa está nele. Então como é que eu vou desconhecer alguém assim? Eu tenho que conhecê-lo mais. Mas eu não tenho tempo, pastor, eu tenho trabalhado. Então você está pecando contra o Senhor. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, orar aquilo que você está lendo e estar pronto para ouvir as mensagens, você está, vamos dizer assim, jogando fora a sua vida. Porque não há riqueza maior do que conhecer nosso Deus. Outro detalhe, irmãos, a igreja toda deve ser encorajada a conhecer aquele que se tornou homem, através da pregação. Eu advirto vocês e quero lembrar a vocês que há
tática do diabo hoje, através dos programadores da nova era, é tirar a pessoa de Cristo. Eles vão falar de um Jesus, vão falar do louvor, vão falar bonito dele, vão pintar cores lindas, mas não é o Jesus da glória de Deus, não. É o anticristo, irmãos. Satanás tem preparado as mentes da multidão para receber o anticristo. Pode ter certeza. Não o nosso Senhor. O Senhor da glória, a gente teme e treme diante dele. Tá? Os discípulos calaram. Outro detalhe, queridos irmãos. A igreja primitiva foi tomada no coração pela apreensão, a apreensão dessa verdade. Os irmãos lembram que quando ele estava aqui naqueles 3 anos de ministério, todos olhavam para ele, aquele nazareno. É como olhar para o pastor da Vicena, pobre baiano. E eu sou mesmo, né? Escuta, eles olhavam para Jesus, via aquele homem de uma aparência rejeitável. Esse é o Nazareno. O pai dele, José, a mãe dele, Maria, gente pobre, sem conceito nenhum na cidade. Mas notem, não, desconheciam. Mas quando os discípulos eram acordados, aqui, furados os ouvidos, os olhos da alma abertos, eles ficavam impressionados. Tu tens a palavra da vida eterna, tu és o Filho de Deus. E Pedro falou assim, e Jesus falou, Pedro, você é um bem-aventurado. Não foi você que descobriu isso, foi Deus que revelou. Ninguém conhece Jesus. Ninguém, irmãos. Procura informação, vai, faça uma reportagem de sua vizinhança. Quem é Jesus? Eles não sabem. Ninguém conhece ele. É glorioso. E você conhece, sabe por quê? Porque Deus mostrou. Se Deus não mostrasse, você nunca conheceria. Milhões e milhões estão condenados a ver o juiz, o varão que Deus destinou. E aí não vai ter mais jeito. Ele vai olhar e falar, nunca te conheci. Está vendo? Você não quis conhecê-lo agora, ele vai dizer para você, eu nunca te conheci. Pode apartar. Chama os anjos aí. Tá? Assim como Nabucodonosor mandou os guardas dele pegar os 3 amigos de Daniel jogar. Joga na fornalha. O Senhor também vai falar. Pode atirar no lago de fogo. É sério isso. Outro detalhe, queridos irmãos. Ele é também... Aí ele define. Eu não estou dando aqui a teologia. Que princípio, porque, irmãos, para mim, na mensagem, tudo tem que ser prático. Tá? Ele mesmo diz, eu estarei convosco todos os dias. Nota a linguagem dele para os discípulos. Se ele não fosse Deus, o que ele faria? Ele atribuiria todo o conceito de divindade para outra pessoa. Era assim que os profetas, assim diz o Senhor. Os profetas falavam assim. Jesus não falava assim. Tá? Quando ele estava aqui. Quando ele estava junto com o Pai, ele falava. Um falava pelo outro. Mas aqui, como Deus homem, ele nunca falou. Ele disse, eu estarei convosco. Está vendo? Ele é taxativo. E nisso ele está dizendo, eu sou Emanuel. Agora os irmãos sabem, Emanuel significa Deus conosco. É o nome dele. Eu sou Emanuel. Está vendo a identidade? E aí vem o nome. Vamos lá. Também, irmãos, ele faz questão de definir o trabalho dele com o povo dele. Eu sou o bom pastor. Eu tenho as minhas ovelhas. Está vendo? Ele define assim para a igreja. Então a igreja entende. Ele põe a gente lá embaixo para dizer, eu estou cuidando de vocês. Tá? Vocês
São ovelhinhas. Você não pode andar sozinho. Tá? Você não pode. Você está à mercê do diabo, de leões furiosos. Mas eu cuido de vocês. Cada ovelhinha. Então ele pega, às vezes ele quebra a patinha da ovelha. Tá? Ele faz isso para doer mesmo. Ele já fez isso comigo, irmãos, muitas vezes. Dói. Mas é importante para ele guiar seu povo com amor, com disciplina. Ele é Deus. Outro detalhe, queridos irmãos. Lembremos que estamos cercados de perigo. Eu reitero isso aqui. Por quê? Porque nós ouvimos isso aqui na igreja, daqui a pouco nós saímos, esquecemos. Tá? Impressionante. Quando pega aqui, mas quando sai porta fora, tudo vai embora. Parece que passa um apagão, né? Nós esquecemos desses fatos. Nós estamos em perigo, irmão. Tá? Não é só o pastor, é todos vocês aqui. Tá? Quando você define, eu quero agradar meu Senhor, Satanás põe um obstáculo. Tá? Ele sabe muito bem qual é o problema nosso. E não é culpa do diabo, a culpa é nossa, irmãos. Tá? Porque nós não temos, vamos dizer assim, aquela coragem de uma fé ousada. Eu vou me humilhar e dedicar minha vida a Cristo. Mas quando chega todo temporalzinho, a gente é assim, irmãos. Eu já percebi como os homens, nós os homens, somos fracos. As mulheres são muito mais ousadas e corajosas na enfermidade. Tá? Eu quero ser o grande, mas na hora que dá uma dorzinha de cabeça e uma dor de barriga, o que acontece? A gente desmancha lá, enquanto as mulheres doentes muitas vezes estão fazendo comida, estão lá em pé, né? Não reclamam, os homens reclamam e pedem chá a qualquer momento. Mas nossa fé é assim, irmãos. Se você não tem uma fé firme e decisiva, o diabo toca em você. Ele sabe o que pode fazer contra você de sábado para domingo. Ele sabe. Ele tem as habilidades dele para destruir a sua fé. Então, cuidemos. Então, queridos irmãos, o que temos que fazer? A Bíblia não está pedindo perfeição, irmãos. Não está. Eu estou consciente disso. Tem muita gente que fala, pastor, o que o senhor pede é muito difícil. Não estou pedindo nada. A Bíblia quer apenas temor e humildade. Você quer andar com Deus? Tem que haver temor e humildade diante dele. Só isso. Obedeça a voz dele. Não tem vida perfeita. Não, nós estamos caminhando para a perfeição. Mas nós estamos prosseguindo. Então lá no céu eu serei perfeito. Aqui não. Tá? Aqui eu estou caminhando gradativamente para isso. Então, se nós não caminharmos para... Como é que nós podemos dizer que estamos trilhando o caminho para o céu? Como é que eu vou dizer que eu vou habitar lá no céu se eu não estou caminhando para lá, irmãos? Eu estou parado igual um morto. Tá? Então, queridos, eu quero lembrar a vocês humildade, aquela atitude de obediência a Deus. Não é fácil. Uma vida de oração, uma vida da dependência. Na igreja, a igreja é importantíssima, irmãos. É muito importante. Se você tem uma boa igreja e tem um pastor para cuidar, dar zelosamente a palavra, não estou falando de mim. Tá onde se você achar uma boa igreja com um pastor zeloso para cuidar, não jogue fora. Tá? Aquilo é para o bem da sua alma. Aproveite, porque tem muitos lugares hoje que fecharam as igrejas. Tá? Fecharam. Então, quando você vê a porta de uma igreja aberta, não de baderna, de igreja, é graça de Deus. Aproveite para vir trazer os filhos, netos, façam o esforço, porque vai ser jogado fora. Assim. Tá? Nós damos graças a Deus, porque ainda a porta está aberta, mas sob ameaça de fechar. Tá? Então eles vão fuzilar os pastores, vão cortar a cabeça deles.
E vocês vão tirar a Bíblia? E aí você vai, bem que o pastor falou, né? Aproveitem. A igreja, você não pode ler a Bíblia sem ver uma igreja aberta ali. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma. Era assim. Eles não trabalhavam sem uma localização e um grupo. Tá? Não importa, nós temos um grupo aqui? Temos. É nesse grupo que o Senhor está presente. Tá bom? Então, queridos irmãos, em segundo lugar, eu quero dar nossas considerações em torno da soberania dele como Criador. Então, vamos lá, vamos considerar isso à luz dessa verdade. Veja o que diz. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, aí é criação. Aí os irmãos entenderam? E dele somos. Então, veja bem, nem falou de salvação aqui. A lógica aqui é, Ele nos fez? Fez. Então dele nós somos. Está vendo a coerência bíblica? Quando você faz alguma coisa, aquilo é seu. Eu vejo a minha esposa e outras mulheres trabalhando, fazendo crochê, né? Outras trabalham com tricô. Eu acho bonito aquilo, bem feito. Então quando ela faz aquilo, diz, isso é meu. Igual o menino que fez um barquinho bonitinho, né? E pôs na água, e a água levou, ele ficou procurando, alguém achou. E achou tão bonito e pôs numa loja dele para vender. E o menino procurando, até que viu lá na loja, o barquinho que ele tinha feito. Aí ele olhou, o homem falou, esse barquinho está à venda. Mas é meu, se você comprar. Aí ele comprou. Aí ele pegou o barquinho e disse, ele é meu 2 vezes, porque eu fiz e porque eu comprei. Olha aí, queridos irmãos, a verdade. Meu Senhor, conforme diz o texto aqui, foi Ele quem nos fez. Vamos tomar essa verdade para nós? Em primeiro lugar, esta verdade nos livra da confusão e mentiras que envolvem esta vida natural. Hoje, queridos irmãos, você vê um menino como o Rogério, né? Ele vai para a escola, o que estão ensinando lá? Nós somos produtos de uma evolução. O darwinismo, né? Tudo hoje é ensinado à luz da evolução. É uma divindade que eles criaram. Tá? Mas, queridos irmãos, olha, se nós não pararmos para arrancar isso da nossa mente, tirarmos dos nossos filhos, tá? Então é mistério, necessário. Vai ver um filho do Jessé, ele deve ensinar para o seu filho isso, consideravelmente, sempre. Foi Deus que nos criou. Tá? Emerson, esse é dever seu mesmo, ensinar isso para seu filho. Porque eles são alimentados por mentiras constantemente nas escolas. Tá? Então é nosso dever passar. Foi Ele que nos fez. Tá? Então vamos lá. Esta verdade nos transporta para o fato que Ele nos moldou, que Ele moldou no Éden. O molde foi feito no Éden. Queridos irmãos, Deus nunca faz milagre para os homens verem. O milagre de fazer o homem do pó da terra, ninguém viu. Sabe quem viu? Os animais. Foi um espetáculo à criação. Mas ninguém viu. Até a mulher, quando Deus aprova em fazer a mulher, tirando da costela do homem, o homem dormiu. Deus aplicou, por assim dizer, uma anestesia nele. Ninguém viu. E quando Deus faz o homem hoje, ninguém vê. Olha aí a formação do nosso neto Theo, tá no útero desta mamãe. Ninguém sabe. Como é que Deus molda ali? Queridos irmãos, o mundo é tão mergulhado em mentira, que os médicos não dobram, não curvam o joelho perante o Senhor, para adorá-lo. Tá?
Por isso temos o Salmo 139. O salmista estava como quer dizer, eu estou espantado. Como foi que o Senhor me moldou, minhas mãos, meu rosto, tudo ali dentro, como foi que Ele formou ali? Então o espetáculo do Éden é o espetáculo no útero. O que o homem não vê, Deus está lá fazendo. Ele fechou a porta. Onde nós sabemos disso? Como nós sabemos? Está lá em Romanos capítulo 9. Ele faz um vaso para a ira e um vaso para a honra. Está vendo? Mas eu quero esquecer do vaso da ira e do vaso da honra. Eu estou apenas mostrando para os irmãos que é Ele que forma. Então é muito perigoso a gente ficar zombando de pessoas que têm uma aparência que nós achamos que é feia. É muito perigoso zombar dos outros mais fracos, porque sabe o que é? É título para o inferno. Tá? Zombar do próximo, porque foi Deus quem fez. Você vê ali um africano, aquela criaturazinha, foi Deus quem o fez. Então quando eu vejo essa luta pelo aborto, irmãos, eles gloriando, honrando o aborto, não tem mais culpa de assassinatos no mundo como temos agora. Tá? Milhares, milhões de crianças estão sendo mortas por mãos de médicos e de mulheres que aprovam, e até homens também. Tá? Você está matando um ser humano. Se a mulher concebeu, tá um mês, já tem um ser humano ali. Ele não será um ser humano, ele é um ser humano. Então matá-lo é assassinato. Então você tirou a vida de alguém que nem pôde defender. É pior ainda. É um crime terrível. Tá? Então, queridos irmãos, Ele nos fez. Agora, considere isso. Pare para examinar. Ele me fez. Então, olhe suas mãos, seus pés. Está vendo? Olha você em pé. Olha a formação sua, como foi perfeita. Você não dá glória a Deus por isso? Está vendo? Quem pode fazer uma coisa dessa? Quem pode moldar alguém? Ninguém. Eles estão fazendo agora, lá nos Estados Unidos, eles fazem. Aquelas pessoas feitas, mas parece iguais o original, né? Irmãos, eles colocam na mente, no cérebro da pessoa, daquilo que é uma maquinazinha lá, que a pessoa fala igual àquele outro. Tá? Olha, mas ninguém pode fazer igual a Deus. Ninguém. O perfeito verbo que nos fez. Por isso que o texto está falando. Ele nos fez. E dele somos. Outro detalhe. Ao nos fazer, Ele conhece e conheceu suas ovelhas. Ele falou, eu conheço as minhas ovelhas. Foi eu que fiz. Ninguém toca num crente. Ninguém. Ninguém pode mexer com salvo. Foi eu que fiz. Tá? E até aquele perverso, você vê aqueles ditadores, homens como Fidel Castro, que matou tanta gente, e outros milhares. Deus o fez? Fez também. Vasos da ira. E Deus é glorificado tanto na ira, quanto Ele é glorificado no amor dele. Olha que coisa equilibrada que tem. Ele me fez para ser instrumento da glória dele, no amor dele. Está vendo? Vasos de honra. E Ele fez vasos da ira. Puxa vida, que coisa. Ele fala, eu te conheci. Eu sei que você é. E olha, irmãos, quantos bilhões e bilhões de pessoas não passaram pela face da terra? Quantas? Quantos estão nascendo? Ele não perde uma. Tudo ali, perante os olhos dele. Os da ira e os de honra. Está vendo? Você não pode desligar Romanos. Tá? Porque muitos titubeiam nesse capítulo 9.
Ali que fala sobre predestinação. Não confunda destinação e predestinação, por favor. E muitos fazem essa confusão. Tem os destinados e o predestinado. Totalmente diferente. Vamos lá. Esta verdade mostra o quanto os instrumentos que ele usou são dispensáveis. Eu sei, irmãos, nós estamos vivendo humanismo. Poucas são as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus hoje. Poucas. Quando fala dia das mães, é mãe para lá, mãe para cá, dia dos pais, tudo. O humanismo é forte. Não estou contra isso, irmãos. Não estou. Eu amei minha mãe, meu pai também. Mas escutem, os instrumentos de Deus são dispensáveis. Deus usou, minha mãe já foi, meu pai também. Eram instrumentos de Deus. Então, ao invés de voltar para o homem, nós voltamos para o nosso Deus. É isso que a Bíblia quer reiterar aqui. Nós voltamos para Ele. Para amar mais do que mamãe e papai. Mais do que um filho. Foi Ele que nos fez. Então, há uma exigência de um intenso amor em nós por Cristo. Um intenso. Desejá-lo mais. Queremos conhecer. Se eu me afasto dele, eu não conheço ninguém mais, irmãos. Se eu me afasto do amor por Cristo, eu não vou conhecer a mim mesmo, nem meus filhos, nem meus parentes. Eu vou viver à luz de sonhos e confusão, vaidade desta vida. Quanto mais perto de Cristo, mais eu posso amar as pessoas. Está vendo aqui? Quanto mais eu dedico todo o amor a Jesus, então eu posso depreender dele para dar ao meu próximo. Eu não consigo amar ninguém. Eu vou odiar se eu não amar somente a Cristo. E aqui vem uma resposta para os pais. Ame a Cristo totalmente, que você vai dar o melhor para os seus filhos. Totalmente. Não uma parte. Só quando eu tiver tempo. Totalmente Ele. Foi Ele que te fez. Ele é o oleiro. Outro detalhe, queridos irmãos. E este fato nos transporta para que o entendimento que fomos feitos para a sua glória. Somos dele, crentes. Os do inferno vão mostrar no inferno e no lago de fogo o fato de que eles não renderam glória a Cristo. Então, a própria ira deles no inferno, os gritos dele, vão glorificar um Deus no furor dele. A vingança dele é para toda a eternidade. O furor da ira de Deus. Oh, queridos. Então, eu resumo este ponto aqui. Devemos nos entregar em humilde confissão de nossa fé e amor por Ele. Cada dia. Passe a amar. Leva tempo para desenvolver. Ele ama você totalmente. Totalmente. Cristo não está amando cada vez mais. Ele ama totalmente. Por isso que ele diz, eu amei. O verbo está no passado, está vendo? Ele não vai amar a Jessé mais do que ele já tem amado. É completo o amor. Nós, do nosso lado, nós começamos a amar. Titubeamos, falhamos, mas quando nós lutamos em humildade, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais da tua perfeição, mais do teu domínio em minha vida, mais, Ele vai nos fortalecendo, cada vez mais. Pois não. Agora vamos à parte final. A confissão de fé em atitude de consagração. Onde está isso? Aí eu estou no versículo 3. Vocês estão aí junto comigo? Vamos lá. Dele somos. Está vendo consagração aqui? Foi Ele que nos fez e agora dele somos. O que isso nos ensina? Maravilhas. Vamos lá.
que homens santificados pela salvação sabem disto. Ninguém pode amar e dizer eu sou de Jesus sem ser salvo. Ninguém. Ó queridos irmãos, inventaram um evangelho hoje que faz os homens ser herdeiros do inferno 2 vezes. É perigoso isso. É o evangelho dos fariseus. Se o homem não for salvo, se ele não for levado à cruz primeiro, para que Cristo tire o fardo do pecado dele, ele purifique seu coração, dá a ele um novo coração para amá-lo, ele não vai amar Cristo. Não tem jeito. Eu poderia reunir todo mundo aqui do bairro. Vamos lotar a igreja Batista Maranata. Ficaria extremamente pequeno aqui para conter. Mas o povo viria atrás de quê? Bênçãos. Vamos, pastor, ore. Eu conheço uma igreja que ele lotou, o pastor lotou a igreja, mais de 2.000 pessoas. Pegou gente que estava afastada das suas igrejas e lotou. Mas sabe qual é a função lá? Depois do culto, quando está no final, todo mundo faz uma fila para o pastor orar por ele. Deus te curou já. Está bem diferente de outros grupos aí. Lá eles cantam hino, tem coral, tem tudo. E o pastor é um líder, sim, ele sabe, vamos dizer assim, colocar todo mundo em volta da cintura dele, né? E conseguir ter todo mundo ao seu derredor. Mas é o homem lá. Todo mundo está em volta de um homem e não da glória de Cristo. Então aquela igreja é um centro de idolatria. Está vendo? Escutem, queridos irmãos. A finalidade do evangelho não é transportar pessoas para mim ou para outro pastor. A finalidade do evangelho é função do evangelho. Transportar pecadores. Deus faz isso, das trevas para a luz, da morte para a vida, do diabo para Cristo, só. Tá? Qualquer pastor que se vanglorie, Deus o tira. Qualquer pastor que busque glória para si, o Senhor o tira com a morte, porque Deus não tolera que ninguém mexa com a glória dele. Tá? Então, quieto. E nós estamos vivendo uma época terrível, quando os homens estão humanistas, endeusando pastores. Porque muitos fazem, pregam o que eles gostam de ouvir, oram por eles celebram isto. Tá? A função do evangelho não é essa função, é pregar a glória de Cristo. Ele veio ao mundo para buscar e salvar perdidos. Então vamos adiante, irmãos. Você nota que, quando a pessoa é salva, o evangelho invadiu o coração daquela pessoa, porque ela amava o pecado, e agora passa a amar a Cristo. Olha que diferença foi essa. Quem que pode fazer isso, irmãos? Ninguém. Tem quem possa mudar o homem. O amor pelo pecado, irmãos, é o amor pelo pecado. O homem nasce consagrado ao pecado. O homem nasce para amar de coração o pecado. E o que acontece? Amar a Cristo. Você não pode unir o pecado com Jesus Cristo. Tá? Não tem jeito. O amor a Cristo é singular. Então, se Deus não mudar o coração, ele continua do mesmo jeito. O homem continua assim. Então, queridos irmãos, quando a pessoa é salva, ela entende isto. Começa a aprender. Tá? Quando Jesus nos livra do inferno, ele nos põe numa sala de aula. Ele vai transformando o alfabeto em 1º grau e depois numa faculdade, 2º grau e numa faculdade da graça. Aí vai aprendendo, a gente vai aprendendo, né? E vai desenvolvendo a capacidade intelectual para entender. Ele nos fez e dele somos. Ok. Em segundo lugar, homens e mulheres santificados na salvação sabem dessa verdade por convicção em todos os aspectos. Ele nos comprou para que fôssemos dele. Está vendo?
Ele me fez e depois ele me comprou. Está vendo? O pecado roubou o homem de Deus. Jesus veio com seu sangue, pagou. Tá? Quando você vai no mercado, ou você vai numa loja, você compra uma bicicleta, você compra uma máquina, uma lavadora, um fogão. Quando você compra, você vai dizer, isso é meu. Tempo atrás eu fui no Saveago, comprei lá, depois esqueci alguma coisa. Tá? Quando cheguei em casa, procurei, não estava ali, mas eu paguei aquilo. Eu voltei lá. Cheguei, o meu produto que eu comprei estava lá, junto com alguém que cuida disso. Isso aqui é meu. Eles me entregaram, porque eu havia pago aquilo. Queridos irmãos, Cristo pagou por mim. Então ele exige, ele é meu. Tá? Ele não perde. Talvez a gente perde alguma coisa. Caiu na estrada. Não, Jesus não perde nenhum deles. Ele comprou a igreja com seu sangue. Ele compra ímpios para fazer o que ele quer. Tá? Nabucodonosor, outros. Mas a igreja ele comprou com sangue. Tá? Vamos adiante, irmãos. Então, quando a gente se torna crente, a realidade das coisas vem à tona, em mentes e emoções. Tá? Olha, queridos irmãos, nós estamos vivendo hoje um evangelho emotivo. Todo mundo vai para a igreja à busca de emoções. Hoje é assim, é isso. O culto hoje é transbordante de emoção, não da verdade. É levantar mãos, é aquela emoção que fecha os olhos e procura. Escuta, isso não é culto a Deus. O culto a Deus é sereno, calmo e de pensar. Eu tenho os pés no chão, sobriedade para adorar a Deus, e não emoções. Agora, as emoções vêm quando eu raciocino, quando eu busco a verdade, quando eu canto na verdade, quando eu ouço a verdade, as emoções vêm. Aí eu posso me emocionar, certo? Cuidado com a luz do mundo. É perigosa. Traz a luz do céu. Está vendo? Veja, queridos irmãos. Então, quando a pregação vem na alma santificada, ela começa a entender. Puxa, o pecado me tirou disso. Tá? Eu sou dele. Ele me comprou. Agora eu pertenço a ele para sempre. Então, foi assim que aconteceu. Homens e mulheres confessam essa verdade em atitude de profunda humilhação. Ovelhas do seu pastoreio. Está vendo o versículo 3? Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Aí então ele individualiza e joga no coletivo. Veja bem. Eu sou dele e rebanho do pastoreio dele. Aí ele me joga lá dentro. Único rebanho. Meu. Então, queridos irmãos, daí a glória do Evangelho. Então nós somos crentes. Então o fervor nosso está baseado, não. Eu fui naquela igreja e senti emocionado. Não. Eu estou fundamentado na cruz. O meu Senhor deu o seu sangue por mim, me remiu. E me comprou. Queridos irmãos, é disso que os crentes vivem. Aí então, quando isso é verdade, o crente toma a fé e ordena. Eu quero orar. Eu estou com preguiça. A fé diz, vai, corpo maligno. Dobra o seu joelho ali e ora ao Senhor. Eu quero cantar as músicas. Abre a sua boca para adorar a Deus. Eu estou com preguiça do caminho em direção à igreja. Fuja das tentações. Está vendo, queridos irmãos? Você está ali assistindo, tem um programa imortal. Fuja dali. Leia a Bíblia. Está vendo como a fé ordena a alma? Nós estamos, irmãos, vibrando com a verdadeira fé. A fé toma a Bíblia, não toma as emoções. Ela toma as Escrituras e nos corrige.
Tá? Quando nós estamos dirigindo o carro, nós somos tomados pela realidade das coisas. Se eu estou sem documento no bolso, eu começo a ficar com medo. Porque se aparece a polícia ali, aí ele me parar, eu vou tomar o carro. Não é verdade? Então nós temos que estar documentado. E a fé cristã, ela se documenta nas Escrituras. Antes o pecado me posicionava como importante. Você lembra quando você era incrédulo? Eu me lembro quando eu era incrédulo. O pecado me fazia achar que eu era importante, tá? Que eu era um mais poderoso. Os homens vivem assim. Mas quando Cristo salva, eu lembro que eu era um vermezinho pisado pelo mundo, pelo diabo. Agora, o crente se vê como um animal sem qualquer defesa. Por isso que a Bíblia chama de ovelha. Ah, por quê? Ovelha tem defesa nenhuma. Um leão tem, uma onça tem, uma hiena tem, uma cobra tem. Mas os crentes, eles se deparam com o fato de que eles eram ovelhas, frágeis. Há um corinho para criança, e que o escritor diz, ovelhinha perdida, eu andei sem pastor, caminhando sozinha, com medo e tremor. Ah, que coisa fantástica. Agora eu estou chegando à parte final, queridos. Eles vão longe, porque os homens não crentes são chamados de ovelhas errantes. Cada um segue o seu caminho. Dá uma olhada nos seus vizinhos. Dá uma olhada. Cada um pensa o que quer. Tá? Cada um é contra Deus. Ele luta, tenta achar na Bíblia uma coisa errada para acusar Deus. Porque eles querem viver, cada um em seu próprio caminho. Oh, queridos, agora essas pessoas que foram salvas, elas sabem que foram reunidas como rebanho, sob o comando dele. Que beleza do Evangelho. Eu tenho tanta alegria do Evangelho que eu prego. Eu não vou abrir mão desse Evangelho jamais. Tá? Por quê? Porque esse Evangelho é poderoso. Jesus disse que quando ele fosse crucificado, ele chamaria todos para si. Todos quem? Os salvos. Então eu creio no Evangelho poderoso. E quando o meu Senhor se levanta para chamar os pecadores, as ovelhas dele vêm no tempo dele e vêm com boa vontade. De repente aquele beberrão deixa o bar e vem para a igreja ouvir a palavra de Deus. De repente aquele drogado vem ouvir, ele quer ser salvo. Ele está carregando o peso, o fardo do pecado. Aquele mentiroso sente a sua culpa. Aquele que roubou. Aquele que estava vivendo uma vida leviana, imoral. Ergue-se no poder do Senhor. É o poder da graça. Aquele que antes nem importava, vivia para trás de dinheiro e sonhos e fantasias, de repente vem. Quem me poderá salvar? Quem? Tem muitas pessoas que estavam na igreja, mas que nunca foram crentes. Abandonaram a igreja. Nunca foram. Mas de repente a graça chama. Ele volta, fala, nunca fui salvo. Eu quero Jesus para mim. E eles vêm. É maravilhoso o que o Evangelho faz, irmãos. Eu não estou esperando no homem. O homem é morto. Você grita para um morto, ele não vai ouvir. Você chama, ele não vai ouvir. Mas quando o Evangelho chama, pecadores vêm. Deus faz as coisas que os homens não conseguem explicar.
Oh, queridos, que não é maravilhoso isso? Ele me chamou. Porque se ele não me chamasse, eu não estaria aqui. Eu estaria no pecado, ou já no inferno. Milhares vivem seguindo o seu próprio caminho. É triste ver isso. Até que a graça vem e lhes faz ovelhas de Cristo. Agora eu termino aqui. É em vão saber que Ele é Deus? Não é. É em vão celebrar o nome dEle? Não é. Não é. É todo dia. Eu amo o meu Senhor. Ele se deu por mim. Maravilhoso. Que história. É culto todo momento. É culto na minha casa. É culto de alegria no meu serviço. Ah, quando nós pensamos nele, Ele está comigo. E no dia da minha morte, Ele virá me buscar. Não é bom conhecer um Deus que é diferente dos ídolos da Igreja Católica, dos ídolos espíritas, do budismo, dos testemunhas de Jeová? É o meu Deus. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo e quero celebrá-lo na minha vida. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração nesta manhã.